Hoje nós vamos falar sobre o Google Forms. Então, para acessar o Google Forms, você precisa ter uma conta no Google, uma conta do Gmail. Na página do Google, você vem aqui no Google Apps, vai procurar formulário. Aqui eu vou iniciar um novo formulário. Esse é o meu primeiro formulário. Então, para começar a utilizar o Google Formulário, eu preciso primeiro configurar para que eu vou utilizar esse formulário. Então, dependendo do que você vai fazer, você vem em configuração e marca essa opção. Por exemplo, se você for um professor, você vem na opção teste e você põe em criar teste, porque aqui imediatamente ele vai te dar a opção do envio de perguntas erradas, de respostas corretas, de valores. Então, tudo que você quiser fazer como avaliação, a sua opção é utilizar, configurar em testes. Tem a opção de apresentação. Então, nessa opção de apresentação, você pode mostrar a barra de progresso quando o aluno estiver respondendo as questões, embaralhar a ordem das perguntas, quando você envia a sua avaliação para o aluno, para não ser padrão para todos, aí você marca embaralhar a ordem das perguntas e vai mostrar a ordem de progresso. Mostrar link para enviar a resposta. Então, essas são as opções que você pode marcar. Então, aqui você pode deixar uma mensagem de confirmação. No geral, tem a opção de coletar e-mails. Você pode limitar a uma única resposta. Então, quando o seu aluno responder essa avaliação, ele vai responder uma única vez, porque ele poderia, no caso, responder a avaliação, aí enviar e já receber a resposta. Então, ele poderia tentar refazer essa prova. Mas, se você tivesse marcado essa opção limitar uma única resposta, você pode ver a primeira que vai enviar, né? Que vai ter que ter o nome do aluno. Então, para não ter esse tipo de problema, é melhor limitar a uma única resposta. Aí aqui, os participantes, no caso os alunos, eles podem editar após o envio, ver gráficos de sumário e resposta de texto? Não. Então, se é uma avaliação, você deixa essa opção desmarcada. Voltando, como eu botei a opção de teste, então aqui eu já tenho, eu tenho as duas opções, perguntas e respostas. Então aqui, nessa parte de resposta, é onde você vai receber da avaliação das respostas dos alunos. Então aqui, no caso, como eu ainda não fiz as perguntas, eu estou aguardando resposta. Então você deixa aqui marcado, aceitando resposta. Quando você marca o dia, você tem até o dia tal para responder essa questão. Então, quando chegar nesse dia, no final do dia, você vem e desmarca, porque aí você não vai mais receber, não vou estar mais aceitando essa avaliação. Aqui eu tenho o meu formulário. Então, para começar o formulário, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar o nome aqui do meu formulário. O título do meu formulário, no caso. Então, vou botar aqui um título desse formulário. Eu vou colocar como Química Experimental, por exemplo. Química Experimental. Aí, quando eu clicar aqui, ele já muda como o nome do formulário, mas eu posso colocar um outro título, mudar esse título. Eu posso pôr, por exemplo, avaliação sobre aula prática. Posso botar aqui uma descrição do formulário. Eu vou dizer que são resultados do relatório.
Então, para começar as perguntas, eu venho aqui nessa opção do mais. É aqui que ele vai me dar a opção de perguntas, para começar as perguntas. Então, dentro das perguntas, eu tenho as opções de escolher os tipos de perguntas, que são parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, além da data e do horário. Bom, dentro dessa pergunta, eu tenho aqui o título, eu posso inserir uma imagem, eu posso duplicar essa pergunta ou eu posso excluir. E aqui é a opção de marcar como obrigatório. Dentro da primeira pergunta, na opção resposta curta, ele vai me limitar o número de caracteres de respostas. Se eu pôr, por exemplo, um parágrafo, dentro do parágrafo, para longa, você precisa colocar como um parágrafo. Além do parágrafo, eu tenho a a questão múltipla escolha. Na questão múltipla escolha, vai limitar o aluno a escolher uma única resposta, que já é pré-definida pelo professor. E temos a caixa de seleção. Na caixa de seleção permite escolher mais de uma opção. Por exemplo, aquelas questões que, por exemplo, marque somente as verdadeiras. Então você pode marcar mais de uma vez. Depois da caixa de seleção eu tenho a lista suspensa, que ela funciona como uma múltipla escolha. Só que ela também é limitada a uma única resposta, só que ela vai ficar suspensa, ela vai ficar escondida. Depois da lista suspensa, eu tenho a escala linear. Essa escala linear, ela vai funcionar, por exemplo, se eu colocar um número de 1 a 5, você coloca duas opções. Por exemplo, menor ou maior, pouco ou muito. Então, você vai marcar dentro dessa opção um nível de satisfação, por exemplo. Depois da escala linear, eu tenho a grade de múltipla escolha. Na grade de múltipla escolha, você cria um conjunto de perguntas, onde a pessoa que irá responder pode escolher apenas uma das opções pré-definidas. Então, dentro dessa pergunta, é um conjunto de perguntas que você vai ter para cada pergunta uma única resposta, que já é a verdadeira, no caso, pré-definida. Depois eu vou ter a grade da caixa de seleção. Na caixa da grade de seleção, permite que a pessoa ou o aluno que vai responder, ela vai poder marcar mais de uma opção. Então, também é um conjunto de perguntas. Dentro de uma única pergunta tem um conjunto de perguntas. Além aqui da data, que você pode marcar a data que você vai receber essa avaliação e o horário. Dentro do seu formulário você também pode, além de acrescentar você vai acrescentando as perguntas, importar as perguntas, você pode buscar de um outro formulário que já esteja pronto. Eu posso adicionar um título de descrição, eu posso adicionar a imagem, vídeo e também adicionar uma seção. Então as seções servem para você elaborar, por exemplo, tem a opção do aluno pôr o nome do aluno, pode pôr a turma, o número de telefone, e-mail, essas coisas. Então você pode separar a avaliação de uma outra seção. Depois que você termina essa parte das perguntas, você pode configurar. Então, aqui você pode configurar o cabeçalho adicionando uma imagem, por exemplo. Então, você pode fazer o upload de uma imagem que você vê no computador, ou pode escolher qualquer imagem para o seu cabeçalho. Você pode também mudar a cor. Pronto, eu posso mudar essa cor. Então, a cor do plano de fundo. Eu posso
mudar a fonte. Ó. Então tenho essas opções de fonte. Então você pode configurar, organizar a sua avaliação de uma maneira bem criativa. Depois que você termina o formulário, a sua prova, você pode visualizar. Então você vem aqui no olhinho, aí você visualiza a sua prova. Então ela vai abrir uma outra aba, então vou fechar aqui para poder voltar a mexer na minha avaliação. Depois que eu faço toda essa configuração, eu venho em enviar. Quando eu venho em enviar, eu tenho essa opção, por exemplo, de coletar os e-mails. Então eu vou coletar os e-mails dos alunos. Então aqui eu coloco o e-mail dos alunos. Vou incluir o formulário no e-mail, se você quiser. Aí aqui tem a opção de enviar por e-mail ou enviar pelo link. Você vai copiar esse link e enviar para os alunos. Ou você pode importar para um site, se você tiver um site, por exemplo. Então esse é o Google Formulário pelo professor, para ele fazer a sua avaliação. No próximo vídeo a gente vai criar uma avaliação dentro do Google Formulário.